no primeiro mandato, quando ele ainda fazia articulação, né? Antes do mensalão, que ele simplesmente pagava, né? Na época em que ele ainda na época em que ele ainda costurava ali, sei lá, 2003, né? Aí 2004 começa a pagar. Exato. Agora, vocês não acham que com essa questão da saúde do Lula, e a gente não sabe ao certo se ele tem algum problema mais sério ou não, disseram que ele caiu, bateu a cabeça, e depois, recentemente, ele estava com outro problema na cabeça, teve que fazer uma cirurgia séria. E nós temos aí um presidente de quase 80 anos, que vai chegar ali em 2026 com 81, se eu não me engano, 81 anos, já uma idade avançada, né? Eu sinto que a gente tá sem um piloto ali, né? A gente tá sem um líder, na verdade. O que eu sinto... Vocês não acham que o Lula, com esse problema de saúde, tudo mais, ele tá um pouco perdido na questão? O que vocês pensam sobre isso? Me parece isso, sabe? Porque me parece que ele já tá... Não é mais o Lula de 2003, que era o cara ali presente, falando bem, né, atuando. Qual a visão de vocês sobre isso? Sobre a saúde do Lula e tudo mais? Eu acho que eu colocaria 2 pontos aí, que eu acho que até independem da saúde, né? O primeiro ponto é que o Lula que assumiu, né, o primeiro mandato não é o mesmo Lula de agora, né? Os próprios petistas com quem eu converso, deputados na Câmara, usam a seguinte expressão, de que o Lula perdeu o tempo da bola, de que ele já não é o mesmo articulador político que ele era quando ele assumiu no primeiro mandato, quando ele ainda fazia articulação, né, antes do mensalão, que ele simplesmente pagava, né, na época em que ele ainda costurava ali, sei lá, 2003, né, aí 2004 começa a pagar. Exato. Mas em 2003, ali, um ano de articulação, né, ele ainda era um habilidoso, e era o Lula que eu esperava e que eu temia, porque eu falava, bom, se o Lula que vai assumir agora no terceiro mandato é aquele cara que tem aquela capacidade de construir maioria e de aprovar a medida provisória, que foi Lula 1 e Lula 2, meu trabalho vai ser bem difícil aqui como oposição. Porque é um cara que constrói uma maioria muito robusta e com muita facilidade. É um cara que é bem quisto pelos parlamentares, que ele senta com os deputados, convence, as pessoas gostam pessoalmente dele, para além da questão política. O que dificulta o trabalho na Câmara. Ele é muito carismático, dizem, né? Só que agora, né, o Lula, ele não tem saco pra sentar com ninguém, nem com líder partidário, muito menos de fazer sentar 1 a 1 que ele fazia no primeiro e no segundo mandato. Esse é um ponto do porquê que a articulação política do governo vai mal. Aí você pode falar, pô, mas como vai mal se o governo aprovou um monte de coisa? Olha, se a gente for comparar a aprovação de medida provisória no primeiro mandato, era coisa de, assim, 85%. Agora caiu pra 14% medidas provisórias aprovadas pelo governo. Então não parece, mas o governo está tendo dificuldades grandes, né? O estrago poderia ser maior se o Lula ainda tivesse essa capacidade de articulação política. E o outro ponto é, nem o mundo, como o Léo colocou, a China não está crescendo 10% ao ano, né? Então as coisas não são tão fáceis assim. E ele também não precisa fazer a mesma sinalização para o mercado que fez no primeiro mandato. Ele fez a carta aos brasileiros. Qual foi a primeira coisa que o Lula fez no primeiro mandato? Reforma da Previdência, que criou o PSOL. A gente precisa lembrar disso. Tanto ele teve que fazer os compromissos para o mercado, contra a própria vontade, contra a vontade do PT, que a primeira coisa que ele fez foi a reforma da Previdência. Aí saiu a Heloísa Helena e fundou o PSOL. Saiu a dissidência do PT, que era a ala que falava, pô, e aí, meu? Primeira coisa que um presidente sindicalista faz é a reforma da Previdência, que é contra o trabalhador. Contra, exato. Então, vamos lembrar que não é o mesmo... Ele não tem os mesmos compromissos, né, que ele tinha de sinalizar ao centro, né, que ele tinha no primeiro mandato. Então agora é um Lula mais radicalizado, é o Lula que sai da cadeia vingativo, rancoroso, né, querendo... E o que também falo com frequência aqui, os grandes empreiteiros, os grandes empresários, que o Lula foi lá e dobrou os privilégios tributários, né, de 2005 para 2006, 2007, quando ele era presidente, fala, eu ajudei esses caras a ficarem ricos. Né? Aí quando eu fui preso, todo mundo me largou. É isso que os petistas falam dos bastidores, que ele também tem esse rancor e estende esse rancor para todo o mercado, inclusive quem ele não ajudou a ficar rico, quem ele não ajudou a empreender. Né? Então, eu tenho essa avaliação de que o mundo não é o mesmo, o Congresso não é o mesmo, o Congresso, ele ganhou muito poder desde a época de que o Lula governou até hoje. Né? Hoje o presidente da Câmara dos Deputados é uma figura importantíssima. Né? Na época do Lula 1 e Lula 2, o líder do governo chegava com a pauta pro presidente da Câmara e falava, a pauta é essa aqui, que o governo quer que ande, é isso, isso, isso. Hoje não, hoje o presidente da Câmara fala, e aí, rapaziada, quantas emendas vocês vão pagar aqui pra minha base de presidente da Câmara dos Deputados? Não existe. Não existia há algum tempo atrás, né? E não existe em país sério desenvolvido, mas isso é outra história já. Chega, quanto vocês vão pagar pra minha base
para minha base somar a sua e vocês terem maioria para eu pautar e aprovar isso aqui para vocês. Então, a situação é diferente, o que dificulta, né, Lula aprovar tudo aquilo que quer.